A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos. Estamos começando mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical aqui no seu canal Boas Notícias. Eu sou o pastor Moisés Vieira de Lima e agradeço a você por estar conosco. Que Deus te abençoe ricamente. A lição de hoje é a lição de número 4, revista de adultos da editora Casa Publicadora dos Assembleia de Deus, a CPAD. E o assunto da lição diz: quando a criatura vale mais que o Criador. Diz assim o texto áureo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humanas. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25. Enquanto você procura aí, se quiser acompanhar conosco, quero mandar aqui minha oração e saudação a alguns professores de escola dominical, irmãos aqui mesmo da cidade de São Francisco do Brejão. Irmão presbítero Gildásio, evangelista Edilberto Nunes, pastor Ediel Chaves, pastor Cleiton, pastor João Batista e demais obreiros e irmãos que estão aí na luta da escola dominical sempre, tá? Todos os professores, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E você que me acompanha de qualquer lugar desse Brasil, muito obrigado pelo carinho. Muito bem, a leitura está em Romanos capítulo 1, 18 a 25, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos falar sobre então esse assunto e a palavra-chave é antropocentrismo. Diz assim a nossa introdução: a soberba e a insensatez do homem ímpio mantém afastado da verdade de Deus. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, conforme Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O antropocentrismo é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. E como o assunto da lição nos diz, vamos falar sobre quando a criatura vale mais do que o Criador. É claro que isso não é uma afirmativa, assim dizendo que a criatura vale mais do que o Criador, certo? Não vale. O Criador vale muito mais, mas para muitas pessoas que até mesmo querem negar a existência desse Criador, então coloca o homem como aquele que vale mais, certo? E aí acontece o quê? O desprezo, como diz aqui já no nosso primeiro tópicozinho, o desprezo à verdade. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Irreligiosidade. Refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adekia e significa sem retidão.
Assim está o mundo, na impiedade e na injustiça. Disse que um país que quanto mais se tem leis, é porque mais difícil é desse povo praticar a justiça. Isso é uma questão ética e também moral. Quando as pessoas têm já uma ética própria, têm facilidade em respeitar e obedecer, não se faz necessário tantas leis. Então, quanto mais leis, mais indicação de que o povo tem tendência para o erro, tá? Tem tendência para o erro. Bom, aí falando sobre o culto à criatura. Culto à criatura. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Deus é Deus, e se alguém acreditar que ele é Deus, tudo bem. Se alguém não acreditar, ele será Deus da mesma forma. Deus não é atingido pelas ideologias, pelos pensamentos e por aquilo que as pessoas falam. Deus é Deus e permanecerá sendo Deus. Daqui a 200 anos, talvez, certamente você e eu, nenhum de nós estaremos aqui, mas Deus continuará intocável, sendo o mesmo Deus, quer as pessoas acreditem ou não, tá? E ao rejeitar Deus e as suas leis, as pessoas vão adquirindo leis, fazendo para si próprias outras leis, independentemente da lei de Deus, da vontade de Deus e da palavra de Deus, e vão exaltando a criatura, porque todo ser humano precisa de algo para digamos assim, corresponder àquela necessidade de admiração e adoração. Se ele tira Deus, ele coloca outra coisa. Embora a pessoa não queira dizer que é uma forma de veneração e tudo, mas termina sendo. Porque o ser humano foi feito principalmente para adorar a Deus. Se ele diz, não, Deus não existe, então eu não o adorarei, mas com suas atitudes e suas ações, ele terminará fazendo isso com outra coisa. E alguns fazem isso consigo próprio, consigo mesmo. Isso chama-se narcisismo e também autoidolatria, certo? Bom, então diz aqui que a corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. As pessoas fazem dizer abertamente, cantor fulano de tal, eu sou fã dele, ele é o meu ídolo. Ele é o meu ídolo. Ídolos vivos aí para cima e para baixo. Alguns já até morreram, mas a pessoa continua admirando da mesma forma, certo? Bom, mas tudo isso tem uma origem? Tem. Começou lá pela Grécia, como se vê aí nos livros de história, mas chegou também em tempos mais recentes a mesma ideia, que já no tempo de Paulo havia um embate entre cristãos e a filosofia da época, em que a busca pelo prazer era constante. A busca pelo prazer. E quando houve revoluções culturais em tudo que é lugar do planeta, trouxeram à baila novamente esses pensamentos dos antigos gregos, trouxeram de volta essa autoidolatria do ser humano, tá? Não faz muito tempo que aqui no Brasil se tocava nas rádios uma música em que o pessoal cantava dizendo assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você que tem aí mais de 30 anos deve lembrar dessa música, tá? E tem vários tipos de autoidolatria. Primeiro, a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Quando a pessoa vive dependente de likes, de curtidas, de comentários nas redes sociais, essa pessoa, de certa forma, está passando por essa situação. Fica o tempo todo olhando no celular, olhando no computador, quantos likes deu, quantos não sei o quê, quantas pessoas falaram, quantos comentários teve e tudo, porque a pessoa se alimenta daquilo. Seu ego se alimenta daquilo. Tá? Ai, será que eu ganhei mais um seguidor, mais 2, mais 10, mais 20, quantos seguidores? Meu Deus, eu perdi tantos seguidores e fica naquela agonia. Fica dependente disso. Não apenas pelo o que possa ganhar através das redes sociais, ganhar financeiramente,
mas por causa da sua imagem. Acostumou-se a ser idolatrado mesmo, visualizado, curtido e comentado, e agora depende, alimenta-se disso, precisa disso para viver. Fica vivendo da sua imagem, tá? Vai comer um sanduíche, fotografa, e se fotografa ali, coloca que está comendo sanduíche. Se come uma pizza da mesma forma. Se vai viajar, está no barco, é tudo enquanto. Cada movimento é um clique, cada movimento é uma pose, é uma foto, e tem que colocar lá, que é para as pessoas verem. Tem sempre que estar inventando mil e uma coisa para estar colocando nas redes sociais, para não ficar sem visualização, para ver se engaja de tudo que é jeito. E aí vai perdendo a qualidade naquilo que produz e também vai perdendo a originalidade de quem a pessoa é. Porque tem que manter uma imagem conforme aquela que passou primeiramente e agradou ao povo. É complicado isso aí, tá? Mas tem também a idolatria do coração. Diz aqui a lição, a idolatria do coração. Se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. É também descrito como enganoso e perverso o coração, tá? Pois do seu interior saem os maus pensamentos, a imoralidade, a avareza, a soberba e a insensatez, como diz Marcos 7, 21 a 22. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Quando Deus pede o coração, ele não está pedindo o órgão pulsante que bate aí na caixa torácica, não. O coração fala do centro da vida, tá? Do cerne da vida. Então, quando Deus pede o coração, ele está pedindo tudo. Me dá o teu coração, ele está dizendo, me dá a tua vida, me dá teu tempo, me dá teus talentos. Mas as pessoas estão pegando tudo isso e colocando à disposição de tudo enquanto menos de Deus, e às vezes apenas de si próprio e da divulgação da sua imagem. Tem a idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade e também à imoralidade e também à libertinagem. E aí muita gente vive presa, amarrada na pornografia. Outros, embora não olhem pornografia virtualmente, não olhem na TV, não olhem no filme, mas acham bonito a postura, o jeito de se vestir de forma sensual, o jeito da roupa, da calça, da camisa, a forma de sentar-se, o vestido, o desenho que o vestido faz no corpo, e homens também usam, tá? de olhares sensuais e tudo mais. Então, para atrair o sexo oposto, e às vezes até do mesmo sexo. Essa idolatria sexual, ela não é coisa de Deus. Deus fez o sexo como uma bênção para o homem e para a mulher, para ser vivido e desfrutado apenas dentro do âmbito do casamento, não fora dele, certo? Não fora dele. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, Gálatas 5,16. Olha, o hedonismo, como eu disse agora há pouco, desde os tempos bíblicos, o tempo do apóstolo Paulo, isso já era tratado. O hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. E Paulo, lá no Areópago, teve uma conversa, no Areópago em Atenas, com filósofos que eram desse pensamento. Epicureus, seguiam a doutrina do Epicuro, eram estoicos. O epicurismo era uma filosofia, era a filosofia do prazer, da busca pelo prazer. O que importa é a sua felicidade. Hoje em dia alguém pode dizer assim, eu vi uma senhora dizendo assim na entrevista, pois é, eu não aceitava que a minha filha vivesse com outra mulher, eu não aceitava. Mas conversando com ela e conversando com a sua namorada e tudo, eu percebi que minha filha estava muito feliz. Então fui realmente conversar com ela para tirar a dúvida e perguntei, minha filha, você está feliz? Ela disse, estou, mamãe, estou muito feliz. Pois tá bom, o que importa é a sua felicidade. Se você está feliz, está tudo bem. O que importa é a felicidade? Será? Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte, diz a palavra de Deus. Então não é porque faz feliz que está certo.
Estar feliz com aquele estilo de vida não é o padrão para dizer que está tudo certo, está tudo bem diante de Deus, tá? Então, esse negócio de dizer o que importa é você estar feliz, isso não é o que importa. O que importa é Deus estar feliz, embora eu esteja triste, certo? Porque a felicidade aqui é passageira, existe uma felicidade que é eterna, e essa se consegue vivendo conforme a vontade de Deus. O Epicuro dizia: o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Tem que ter prazer, você tem que se virar, faça o que for possível para você sentir prazer. E aí, na busca constante pelo prazer, sabe o que acontece? O homem chega a um ponto em que nada mais lhe satisfaz. Aí tem que estar inventando uma coisa, mais outra coisa, e assim acontece também no relacionamento sexual. Fica inventando coisa para apimentar a relação, para melhorar o desempenho e tudo ok, aí aquilo já não agrada mais. Fazer o sexo da forma correta não agrada mais. Então já quer algo a mais, além do natural, como dizem Romanos. Aí começa a deixar o uso natural da mulher, já quer usar a parte que não é a parte natural, a parte correta para se usar na hora do relacionamento. Aí já não agrada mais, aí começa a pôr objetos, já não agrada mais, coloca uma segunda pessoa ali e ficam a 3, depois até a 4 pessoas, aí já vira o bacanal, e assim vai procurando, aí procura prazer na bebida, aquela bebida já não resolve, tem que misturar com outra, agora tem que misturar com a terceira, agora tem que colocar um negócio para cheirar, e vai indo sempre à busca pelo prazer. Quem vive nessa procura de viver pelo prazer, vive uma vida infeliz e não consegue realmente o que o Epicuro disse, que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Termina morrendo na infelicidade, porque prazer de verdade, alegria de verdade está em ter o nome escrito no livro da vida, ter certeza de salvação e morrer tranquilo com a garantia da eternidade com Deus. Porém, Epicuro não acreditava nem nisso, que a gente dizia que a gente é apenas formado de átomos, e quando os átomos morrem, tudo se acaba e pronto. Não acreditava que existia uma eternidade, uma prestação de contas, tá? Que tudo é aqui, por isso tem que procurar o prazer agora, porque quando morrer não tem mais nada para frente. Engano dele, a essa hora ele já deve estar muito arrependido lá onde ele está, em não ter procurado a verdade de fato, tá? Muito bem. Então, só para terminar aqui, hedonismo vem da palavra Edonê, que era o nome de uma deusa, tá? O nome de uma deusa na mitologia grega. Segundo a mitologia grega, ela era filha de Eros e Psique. Ela era para eles a encarnação de uma vida prazerosa. Então, quem vive nessa busca pelo prazer não está adorando o verdadeiro Deus, está adorando a Edonê, essa deusa aí do prazer. Que nós tenhamos a alegria da salvação sempre e o prazer de servir a Deus e de sermos feitos verdadeiramente filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte aí, compartilhe, mande esse vídeo para frente. E se você não quiser curtir nem compartilhar, não tem problema. Ore por nós, nos ajude em oração, para que a gente consiga sempre estar produzindo vídeos que de alguma forma possa te ajudar, você que é professor, aluno da Escola Dominical, você que gosta da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.